Nascida princesa dos poderosos Habsburgos espanhóis, Maria Teresa tornou-se uma peça no grande jogo da Europa em 1660. Seu casamento com o rei francês pôs fim a mais de 150 anos de guerra. Mas, em Paris, a tímida rainha logo foi deixada de lado, restando-lhe apenas vagar sozinha pelos palácios, traída e triste. Esta é a história dela. Maria Teresa da Espanha nasceu em 10 de setembro de 1638, no Palácio de Escorial, nos arredores de Madrid. Seu pai era Filipe IV, rei da Espanha desde 1621 e governante do maior império colonial já visto na história até então. Do México, no norte, até Chile e Argentina, no sul. Sua mãe era Isabel da França, filha do rei Henrique IV da França, e irmã do rei Luís XIII, o governante da França. Na época do nascimento de Maria Teresa, os pais de Maria Teresa tinham muitos filhos, mas tragicamente quase todos morreram na infância. Apenas um de seus 4 irmãos, Balthazar Childs, sobreviveu além da infância, mas ele também foi levado cedo demais. Em 1644, quando Maria Teresa tinha apenas 6 anos de idade, sua mãe, Isabel, morreu devido a complicações após outro aborto espontâneo. Então, 2 anos depois, seu irmão mais velho, com apenas 16 anos de idade, também faleceu. Essa perda abriu um vazio profundo no coração da jovem infanta e, com a morte de seu irmão, ela de repente se tornou a herdeira do trono espanhol. Após a morte da mãe e do irmão, a infanta se aproximou do pai, que garantiu sua educação católica rigorosa, ministrada por estudiosos renomados. Ela estudou latim e outras matérias, e o pai a introduziu à política e à história. Apesar disso, ela cresceu cercada de animais de estimação, artistas e o esplendor da corte espanhola. Essa corte, uma das mais magníficas do mundo, era enriquecida pela riqueza das Américas e por figuras culturais como o pintor Diego Velázquez, proporcionando a Maria Teresa um ambiente extraordinário para crescer. No entanto, Filipe entendia que, por mais bem educada que fosse, uma filha como única herdeira poderia provocar agitação e ameaçar a própria estabilidade da monarquia. Por causa disso, em 1649, ele se casou novamente, desta vez com sua própria sobrinha, Mariana da Áustria, de 14 anos. Ela deu à luz 2 filhos, dos quais um, Carlos, nascido em 1660, e um viveria até a idade adulta. Esse meio-irmão substituiu Maria Teresa como herdeiro direto de seu pai e sucederia como rei Carlos II em 1665. Ele tinha todo o luxo que poderia desejar. Para compreender como a vida da infanta Maria Teresa se desenvolveria, devemos compreender o terrível relacionamento diplomático entre Espanha e França. No início da Era Moderna, tanto a França quanto a Espanha só começaram a se formar como reinos unificados no século XV. Antes disso, a Espanha era dividida em reinos como Castela, Leão e Aragão. Enquanto a França estava saindo da fragmentação feudal e da Guerra dos 100 Anos, com a consolidação, eles se tornaram os reinos mais poderosos da Europa Ocidental. Em 1494, a França invadiu a Península Itálica, onde a Espanha possuía extensos territórios no sul. Isso desencadeou uma rivalidade amarga entre as duas potências que perdurou por mais de 150 anos. Espanha e França disputaram as guerras italianas por 65 anos, até 1559, quando a Espanha saiu vitoriosa, dominando Sardenha, Sicília, Nápoles e Milão. Em seguida, a França foi devastada por guerras religiosas, enquanto a Espanha apoiou a Liga Católica enviando tropas nas décadas de 1580 e 1590. Após a paz de 1598, após breve pausa, as duas potências voltaram a se enfrentar, agora em lados opostos na Guerra dos 30 Anos, iniciada em 1618. Nesse período, a rivalidade deles se expandiu ao norte da Itália, no Ducado de Mantua, e para territórios espanhóis. Enquanto a França apoiava rebeliões em Portugal e na Catalunha, na década de 1640, de muitas maneiras, a rivalidade franco-espanhola definiu a política internacional da Europa Ocidental desde a década de 1490 até a de 1650, ou seja,
até que o casamento de Maria Teresa com Luís XIV fosse organizado. O conflito entre França e Espanha era tão intenso que persistiu mesmo após as demais potências europeias encerrarem a Guerra dos 30 Anos. Em 1648, franceses e espanhóis continuaram lutando, mas na década de 1650, os espanhóis estavam exaustos. Perderam o controle de Portugal, conquistado no fim dos anos 1590, que agora se tornava independente. Eles só conseguiram reprimir a rebelião na Catalunha por pouco. Em 7 de novembro de 1659, eles assinaram o Tratado dos Pirineus com a França na fronteira montanhosa entre as duas nações. Pelo tratado, a Espanha cederia território dos Países Baixos espanhóis aos franceses. E também foi estabelecida uma aliança matrimonial para consolidar a nova paz. Segundo os termos, Filipe IV concordou em casar sua filha, Maria Teresa, com o rei da França, Luís XIV. A ideia era que, após 165 anos de guerra quase constante entre franceses e espanhóis, a aliança matrimonial levaria a uma paz mais duradoura. A Espanha, em particular, precisava desse acordo. Seus cofres estavam vazios. Eles eram uma potência em declínio devido às guerras caras travadas continuamente nos séculos XVI e XVI. O Tratado dos Pirineus foi acordado em novembro de 1659, mas a assinatura formal e o encontro dos monarcas só ocorreram em 7 de junho de 1660. Maria Teresa acompanhou seu pai e uma comitiva de cortesãos e ministros espanhóis aos Pirineus para assinar o tratado. Lá na Ilha dos Faisões, uma pequena ilha no rio Vidasoa, na fronteira. Lá, ela conheceu seu futuro marido, que já demonstrava sua intenção de governar como um monarca absolutista, rejeitando a dependência do parlamento e se apresentando como o representante escolhido por Deus para governar a França. Ao ver sua futura esposa pela primeira vez, Luís deve ter notado uma mulher baixa, rechonchuda, de pele clara e cabelos loiros, seguindo os padrões de beleza da época. Ao contrário de muitos Habsburgos, ela não herdou os traços faciais pronunciados causados por gerações de endogamia, graças principalmente à sua mãe. No entanto, ela tinha dentes ruins, resultado de seu amor por doces e chocolate quente. Curiosamente, ambos tinham 21 anos e praticamente a mesma idade. Luís nasceu em 5 de setembro de 1638, 5 dias antes de Maria Teresa. Quando se conheceram, Luís já era rei da França há 17 anos, tendo herdado o trono em 1643, quando ainda não tinha nem 5 anos de idade. Após o encontro na Ilha dos Faisões, o casal de noivos cruzou a fronteira. Lá, Maria Teresa se despediu do pai pela última vez de forma comovente, ambos cientes de que nunca mais se veriam. Na despedida, Filipe IV lembrou a filha de seu novo destino. Você deve esquecer que é uma infanta e lembrar apenas que agora é rainha da França. Em 9 de junho de 1660, eles se casaram em Saint-Jean-de-Luz, na França, tornando Maria Teresa rainha consorte francesa. Eles seguiram lentamente para o norte no verão e só entraram cerimonialmente em Paris em 26 de agosto de 1660, quando a população saiu em massa para receber a nova rainha. Um aspecto curioso do casamento de Maria Teresa é que ela se casou com seu primo duplo de primeiro grau. Apesar da relação hostil entre França e Espanha, eles eram parentes próximos. A mãe de Luís era Ana da Áustria, o pai de Ana era Filipe III da Espanha, avô de Maria Teresa. Além disso, devido ao intenso cruzamento entre as casas reais da Espanha e da Áustria, dois ramos distintos da Casa de Habsburgo. Maria Teresa era relacionada a Luís de outras maneiras complicadas para agravar ainda mais as coisas do lado direto de sua família. A mãe de Maria Teresa, Isabel, era tia de Luís XIV. Então, ambos eram produto do cruzamento real europeu e essa união incestuosa só agravaria ainda mais isso. Felizmente, seus filhos escaparam da consanguinidade debilitante que afetou outros Habsburgos espanhóis e austríacos, mas isso pode tê-los afetado de outras formas, como veremos. Maria Teresa engravidou pela primeira vez poucos meses após se casar com Luís.
Em 1º de novembro de 1661, menos de 17 meses após o casamento, ela teve o primeiro filho, chamado Luís, em homenagem ao pai. Ele teria uma vida razoavelmente saudável e longa. Maria Teresa, porém, não teve tanta sorte com os filhos seguintes. Ana Elizabeth nasceu em novembro de 1662 e Maria Ana em novembro de 1664. Ambas morreram após 6 semanas, no fim de dezembro de 1662 e 1664. A terceira filha, Maria Teresa, nomeada em homenagem à mãe, viveu até os 5 anos. Mas ela também morreu em março de 1672, provavelmente de tuberculose. 2 outros filhos, Felipe Carlos e Luís Francisco, nasceram em 1668 e 1672, e ambos também morreram na infância. Portanto, dos 6 filhos, apenas o primogênito de Maria Teresa sobreviveu até a idade adulta. Apesar da alta mortalidade infantil no século XVII, evidenciada pelas tragédias da rainha Ana da Grã-Bretanha, as perdas de Maria Teresa foram ainda mais severas. A fragilidade de seus filhos pode ter sido causada não apenas pelos limites médicos da época, mas também por sua linhagem profundamente consanguínea e seu casamento com um primo duplo de 1º grau, o que agravou essas fraquezas hereditárias. O reinado de Maria Teresa como rainha consorte da França foi único. Muito querida pelo marido e pela corte, era vista como caridosa, supersticiosa e apaixonada por ele. Ela fazia tudo o que podia para agradá-lo, adotando as modas da corte francesa e participando de bailes e espetáculos. Apesar de sua timidez natural, ela passava seu tempo livre cercada por suas damas de companhia da Espanha, seus anões, seus cachorrinhos e seu amado chocolate. Ela era conhecida por usar saltos altos para compensar a baixa estatura, mas era desajeitada e caía com frequência. Ainda assim, sua devoção era testada diariamente. Luís, um mulherengo em série, mantinha uma série de amantes, tanto em Paris quanto mais tarde no recém-construído Palácio de Versalhes. Maria Teresa desprezava muitas delas e frequentemente chorava em particular. Mas ela fazia vista grossa com cuidado, nunca o confrontando publicamente para tentar compensar em parte suas infidelidades. Luís frequentemente organizava apresentações de comédia, especialmente comédias espanholas, que ele sabia que ela adorava. Cercada por uma corte cheia de aristocratas franceses, Maria Teresa formou um laço próximo com sua sogra, Ana da Áustria, viúva de Luís XIII, e sua prima Habsburgo. Com Ana, Maria Teresa podia falar espanhol, rezar, visitar igrejas e realizar obras de caridade. Fora da vista da corte francesa, ela a chamava carinhosamente de Dia. Mas a morte de Ana, em janeiro de 1666, foi uma perda devastadora, tirando dela uma aliada e protetora fundamental. Após a morte de Ana, Luís deixou de esconder seus casos após cair sob o feitiço de Madame de Montespan, no outono de 1666. Além disso, seu papel principal como rainha consorte era tentar mediar as relações entre a França e a Espanha. Seu marido queria expandir seu reino e planejava levar a fronteira oriental até o rio Reno, nos Países Baixos e oeste da Alemanha. Isso necessariamente colocaria a França em conflito novamente. Com a Espanha, que ainda controlava os Países Baixos espanhóis, que basicamente correspondiam à atual Bélgica, os espanhóis também controlavam a Franche-Comté, ou País Livre, no que hoje é o leste da França. Em maio de 1667, Maria Teresa enfrentou uma situação difícil quando seu marido declarou guerra ao seu país natal para tentar recuperar essas terras. A Guerra de Devolução foi um breve conflito em que franceses invadiram os Países Baixos espanhóis. Em maio de 1668, a Espanha cedeu grande parte dos Países Baixos espanhóis para a França após acordo de paz. Os termos de paz poderiam ter sido ainda mais punitivos para os espanhóis. Se Maria Teresa não tivesse conseguido moderar as exigências do marido, Maria Teresa não viveria até a velhice. Em julho de 1683, ela teve um abscesso grave na axila e febre. Então Rosa e seus médicos optaram pelo procedimento médico padrão. No momento da sangria,
A incisão pode ter atingido uma veia ou artéria grande, e ela morreu em decorrência do procedimento no dia 30 de julho, aos 44 anos de idade. Suas últimas palavras foram: "Desde que me tornei rainha, tive apenas um dia feliz." Luís XIV casou-se em segredo com uma de suas amantes de longa data, mas o casamento não foi público e não tiveram filhos legítimos. Isso significava que Maria, a única filha sobrevivente de Teresa, continuava sendo a única herdeira do trono. O Grande Delfim, ou Grande Príncipe, como era conhecido, viveu até 1711, porém, não sobreviveu ao próprio pai, Luís XIV, que viveu até 1715. No final, quando ele morreu, foi um bisneto de Maria Teresa, neto do Grande Delfim, que o sucedeu como rei Luís XV. A linha direta da família real espanhola se extinguiu em 1700, quando o meio-irmão de Maria Teresa, Carlos II, morreu no final dos seus 30 anos, em parte devido a complicações de saúde causadas por um forte grau de consanguinidade. Quando ele faleceu, Filipe de Anjou, filho do Grande Delfim e neto de Maria Teresa, o sucedeu como rei Filipe V da Espanha. O casamento de Maria Teresa com Luís XIV em 1660 consolidou a paz entre França e Espanha. 40 anos depois, viu um membro da família real francesa suceder como rei da Espanha. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre Maria Teresa da Espanha. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida aí embaixo nos comentários, e se tiverem sugestões também deixem aí embaixo nos comentários.